Olá, cá estamos de novo, eu sou o Luffy Steffen. Eu sou o Nilson Xavier e antes de mais nada eu gostaria de pedir para vocês que assinem o nosso canal, deixem um like, deixem um comentário, que isso é muito importante para nós, é importante para que esse vídeo chegue até outras pessoas, é assim que o YouTube enxerga. Então seria bem legal se vocês dessem aquele like, deixassem um comentário, o que vocês pensam, e também se inscrevesse nos nossos canais para receber as notificações cada vez que sair vídeo novo. E não só no canal, no Teledramaturgia, como no canal no meu canal, que é o Naftaluf, que é um canal também... Naftaluf. Esse nome é maravilhoso. Esse nome é maravilhoso. Naftaluf, que é um programa que eu já tinha feito na TV UOL há algum tempo atrás, agora eu estou fazendo direto no YouTube, de coisas da cultura pop vintage, flashbacks. E por falar em cultura pop vintage, qual que é o nosso tema de hoje, hein? Bom, quem será? Tchan, tchan, tchan. Maestro, uma nota. Qual é a música? Tony Ramos. O nosso querido Tony Ramos está completando 71 anos no dia 25 de agosto. 25 de agosto? 25 de agosto, 25 exatamente. de agosto. E está no ar a novela Selva de Pedra. A gente espera que esteja no ar a novela Selva de Pedra, que o Viva prometeu passar. Mas ele está fazendo então 71 anos? 71 anos. Nasceu em 48, minha Nasceu gente. em 1948, exatamente. E você sabe que ele aparenta ter pelo menos 10 anos a menos, né? É verdade. É porque o Tony Ramos sempre teve essa carinha de bebê, jovenzinho, né? de mais jovem do que ele realmente aparenta. Isso meio que esticou um pouco a carreira de galã dele na televisão, né? Demorou para ele começar a fazer papel de pai, de avô, exatamente. de coronel, acho que em 40 anos ele ainda fazia papel de galã, né? Não, quando ele fez Rainha da Sucata... quando ele fez Felicidade... ele tinha 43, 44, e o papel não era essa idade, não, de 30, 32. Exatamente, a mesma coisa da Rainha da Sucata. Exatamente. Ele nasceu em... Ele nasceu na cidade de Arapongas, que é uma cidade do interior do Paraná, mas ele cresceu em Avaré, interior de São Paulo. Ah, quer dizer que ele é do Paraná? Ele é do Paraná. Bom, é um ator que todos gostam, todos conhecem, todos conhecem, ele começou... Ele é formado em filosofia pela PUC de São Paulo. Nossa, nunca soube. É verdade. Ele casou-se muito jovem com a Lidiane, né, que é ainda a esposa dele, que aliás estão completando 50 anos de casados, bodas de ouro. Minha nossa. Parabéns, Tony e Lidiane. Coisa rara hoje em dia. Ele casou-se com 21 anos com a Lidiane e aos 23 já era pai. O Tony e a Lidiane, eles têm 2 filhos, o Rodrigo, que hoje é médico, e a Andréia, que é advogado. O Rodrigo tem quase 50 anos. Gente, quer dizer que o Tony Ramos tem um filho de 50 anos, quase 50 anos? Quase 50 anos. Minha nossa. Uma curiosidade que eu acho muito engraçada é que eu encontrei isso num livro, a biografia do Geraldo Vietra, que foi diretor, ou foi um dos grandes mestres do Tony Ramos na TV Tupi. Na biografia do Geraldo Vietra está escrito que o Geraldo e a Aracy Balabanian, com quem o Tony trabalhou na novela Nino Italianinho, na época em que ele se casou, em 1969, eles foram os padrinhos do casamento do Tony. Eles deram uma geladeira de presente, foi presente de casamento. E no livro do Vietra, diz que o Vietra não deu folga para o Tony Ramos no dia do casamento dele. Eles gravaram, depois foram pra festa. Você viu como é que são as coisas? Era diferente, tudo era diferente. Era diferente. Era uma outra época. Vamos começar então falando da carreira do Tony na televisão. O Geraldo Vietra foi extensa, né? Muito extensa, né? Porque o Tony começou na TV Tupi em 1964, fazendo esquetes em programas de variedades, e fez muito TV de vanguarda, TV de comédia e Grande Teatro Tupi. A primeira novela do Tony foi na Tupi, uma novela chamada A Outra, com Valmor Chagas e Jorge Agomides. Isso foi em 1965. Minha nossa. Ao todo, ele esteve na TV Tupi de 1965 a 1977. Ele soma 18 novelas na TV Tupi. Nossa, 18 novelas em 12 anos. Em 12 anos. Era realmente uma novela atrás da outra. Ele fez A Outra, fez O Amor Tem Cara de Mulher, uma novela de Cassiano Gabus Mendes com Aracy Balabanian, se não me engano. Fez Éramos Seis, a primeira versão da TV Tupi de Éramos Seis, que é de 1967. Ele era o Julinho, o caçula, o menino caçula da família Lemos, né? Ele fez essa novela Os Rebeldes, Os Amores de Bob, Antônio Maria, Nino Italianinho. Eu vou fazer uma exposição, exposure das minhas trilhas, né? Ele fez a novela Antônio Maria, uma novela do Geraldo Vietra e Sérgio Cardoso, interpretando um personagem português, protagonista. E Aracy Balabanian. Depois ele fez a novela Nino Italianinho, também do Geraldo Vietra, e outro clássico, as duas seguidas. Essa era Aracy Balabanian com o Juca de Oliveira, quando ele era bonito.
Que mais? Fez uma novela que fez muito sucesso na época chamada Simplesmente Maria, com a nossa querida Iona Magalhães. Ele era filho da Magalhães? O personagem dele se chamava Tony também, Tony como ele, e era filho da personagem da Iona Magalhães. Sim, era um personagem muito importante na novela. Mas a personagem dela, mas de qualquer forma pra época, então eles envelheceram a Iona, pra ela ser mãe do Tony Ramos. Mas a diferença não era muito. Não, mas a Iona é bem mais velha que o Tony, pelo menos 20 anos, vai. Não, é uns 15 anos, na verdade, né, de diferença. Mas tudo bem, dá pra fazer. Que mais? Sim. Depois ele fez uma novela chamada As Bruxas, uma novela da Ivani Ribeiro. Fez Hospital, fez Na Idade do Lobo, essa novela aqui. Gente, adorei a capa, olha o layout, que maravilhoso. É maravilhoso. Super moderno esse layout. Produção da Rede Tupi de Televisão, Canal 4, SP. Fez também uma novela chamada Revolta dos Anjos. Fez outra novela clássica do Geraldo Vietri, que é Vitória Bonelli, em que ele fazia o Mateus, um dos filhos, né? A Vitória, ela tem 4 filhos, Carlos Alberto Richelli, Flamínio Fávero, Ana Maria Dias e ele. Quem era a Vitória? Vitória era Berta Zemmel. Ah, sim, essa é famosa, essa novela, é verdade. Exatamente, uma novela bastante famosa. Logo depois ele fez uma novela das 7 chamada Rosa dos Ventos. Aqui aparece até uma caricatura dele, né? Esse aqui é o Elias Glazer. O Elias Glazer, o Adriano Reis, a Wanda Stefani, a Anissete Bruno, os outros dois, eu não sei se é a Márcia de Windsor. E esse aqui parece o Rolando Boldrin. Não, mas não é o Rolando Boldrin. Rosa dos Ventos, que maravilha. Ele fazia um playboy nessa novela. Tem uma música chamada A Transa, composta por Taiguara. Depois ele fez uma novela de Ivani Ribeiro, muito conhecida, chamada Os Inocentes, que a protagonista era a Cleide Diáconis. Que na verdade é a famosa história, a visita da Vera Senhora. Uma história de vingança. Que gera novelas como Fera Radical, Tieta. Exato. Essa novela tem no YouTube, tem vários capítulos dessa novela, eu vi todos. O personagem dele era Marcelo, era um cara rebelde, um cara revoltado, ele tinha quase, assim, no limite entre a rebeldia e os problemas mentais. Era um personagem muito interessante. Ele estava totalmente barbudo e cabeludo nessa novela, uma barba gigante. Médico, Jean Francisco Guarnieri, irmão do padre. Tem uns personagens sem nome. Ele estava barbudo, tipo o Cláudio Mazzi no Boff, naquela linha. Exatamente. Gente, barbudo e muito cabeludo. Vamos ver isso no YouTube. Depois ele fez uma novela que é um dos clássicos da TV Tupi, que é Ídolo de Pano. Sim, que depois ganhou remake na Globo. Ganhou remake na Globo, que é Sonho Meu. Ele fazia o irmão bonzinho, né, que era o... Luciano? Não. Mas vem cá, Luciano, remake, quem faz o papel é o Leonardo Vieira? É o Leonardo Vieira. Ué, então quem faz o papel do Fábio Assunção? É o Denis Carvalho, exatamente. E os dois disputavam a Elaine Cristina. Que na remake foi a Patrícia França. Exatamente. Bom, voltando, o que mais que ele fez? Depois ele fez um clássico da Tupi, né, que todo mundo gosta, que é Viagem. A Viagem, a primeira versão. A primeira versão, que ele fazia o Theo, né, que era o marido da Diná. Que depois foi o Maurício Matar. Exato. E sofria possessões do espírito do Alexandre. Como vocês viram, né? Os remakes, nem sempre o elenco é muito interessante quando fazem os remakes. Enfim, foi uma novela de bastante sucesso que a Globo fez novela 20 anos espírita. depois, né? Uma novela espírita. E aquele tá na capa? Não está é na o capa. Altair Lima. É o Altair Lima, no caso o Otávio César Jordão e a Diná. Depois ele fez a última novela da Tupi dele, né? Que é O Julgamento, uma novela que eu lembro. Essa eu não conheço. Que eu era criança, eu lembro, meus pais assistiam. E é engraçado, eu era muito criança quando passou O Julgamento. Exato, só que eu não lembro do Tony Ramos na novela. Será que ele saiu antes? Não, é que eu não lembro mesmo. Não, ele não saiu antes, ele fez a novela inteira. Ele fazia um frade. Um frade? Frei. Ele usava aquele hábito de franciscano, Mas sabe? então quer dizer que o Tony Ramos, na época da Tupi, fez trabalhos até mais ecléticos que depois na Globo, né? Porque na Globo ele ficou um pouco estigmatizado como o galã bonachão, bonzinho, que gosta de todo mundo. Enfim, e aí em 1977 o Tony Ramos é finalmente contratado pela Globo. Contratado pela Aldeia Global. E vai para o Rio de Janeiro, se muda para o Rio de Janeiro, porque ainda morava em São Paulo. E aí ele vira um astro nacional. Ele começa como um coadjuvante, né? Que é a novela Espelho Mágico. Ele faz um personagem chamado Paulo Morel, que é um aspirante a ator. Ele não é o protagonista, os protagonistas são Tarcísio Meira e Glória Menezes. Mas ele nessa novela, quando eles fazem, dentro da novela não tem a peça Cyrano de Bergerac? Tem a peça Cyrano de Bergerac, que ele faz o galã do Cyrano na peça, exatamente. E tem também um personagem na novela Coquetel de Amor, que é a novela dentro de Espelho Mágico. E tem um
momento que ele tem algum relacionamento com a Lydia Brond? Ela se apaixona por ele? Eu acho que sim, porque exatamente, ela meio que divide ela é filha ele com a Glória Menezes, né? Ah! Ela disputa ele com a Glória Menezes. A Glória Menezes também se envolve com o Tony? Também, exatamente. Mas a Glória Menezes é divorciada, sei lá, da Juca de Oliveira, mas tem o Tarcísio Meira também. Tem o Tarcísio Meira também na jogada, enfim, exatamente. Espelho Mágico, a gente já falou Mágico. aqui, vamos dizer de novo, viva a reprise. Mas o fato é que com o sucesso dele em Espelho Mágico, ou sei lá o que, ele engata uma novela atrás da outra. Exatamente. Ele vai na novela seguinte. Porque aí o Daniel Filho já escala ele para a novela substituta de Espelho Mágico, que é o Aço. Mas aí tem uma curiosidade sobre essa escalação, sabia? Eu sei. Então conta. Se é o que eu tô pensando? Ué, só pode ser? Pelo que eu sei, você me corrija se estiver errado, era o Stepan Ercecian que ia fazer o papel do Márcio Rayala, que vinha de um sucesso de uma outra novela da Janet Claire, que é Duas Vidas. Só que por algum motivo o Daniel Filho resolveu trocar. E aí o Tony Ramos fez o papel do Márcio Rayala e o Stepan foi rebaixado para o papel do filho do Herculano, né? Exatamente. Exatamente. O Tony Ramos foi chamado pelo Daniel Filho para fazer os testes. É verdade. O Daniel Filho queria escolher uma atriz para fazer a personagem Josi. Quem ganhou o papel foi a Silvia Salgado. E aí o Daniel gostou tanto do Tony Ramos nos testes, porque aí o Tony interpretava o personagem de Márcio nos testes. Sim, para fazer com a Josi. Para fazer com a Josi. Por que ele não chamou logo o Stepan para fazer os testes? Bem, não sei. Eu sei que o Daniel gostou da interpretação do Tony e resolveu trocar. E aí fez o Tony, colocou o Tony para fazer o Márcio Rayala. E o Stepan ficou com um papel menor, que é o Alan, que é o filho do Francisco. Inclusive porque o Stepan era mais jovem, talvez até tivesse mais idade para fazer o Márcio Rayala. Ele tinha 24 anos e o Tony já tinha 30. Exatamente. Mas a princípio o Tony não ia entrar na novela, porque o Tony já estava saindo da novela. E acabou emendando uma na outra. E foi um grande sucesso, e aí o resto é história, porque foi o personagem que fez do Tony Ramos o mais novo galã desejado da TV Globo. E de quebra ele iniciou um par romântico com a Elizabeth Savala, que depois repetiu na novela seguinte. Só para finalizar, o Stepan Ercecian, ele como consolação, né, ele ganhou o protagonista da novela Feijão Maravilha, que foi no ano seguinte. O sucesso de Tony Ramos e Elizabeth Savala na novela O Astro, como o casal Márcio Rayala e Eli, foi tamanho que Janete quis os dois em sua nova produção, a novela Pai Herói de 1979, no ano seguinte. Só que aí invertendo, ele fazendo pobre e ela rica. Né? Ela rica, ele, André Cajadana, e ela bailarina clássica, Karina Brandão. E foi um grande sucesso também, nós vimos recentemente no canal Viva. E o Pai Herói foi uma novela que solidificou a carreira do Tony, né? Depois do sucesso do Astro, Pai Herói também. Mas aí o Tony passou a ser o chamado apenas para fazer protagonista. Mas nem sempre fazer. A próxima novela Chega Mais, que não foi tão boa, né? Não foi um grande sucesso. Foi a lembrança mais remota que eu tenho do Daniel, porque assim, eu lembro muito bem quando passou o Astro e quando passou Pai Herói, mas eu não assisti essas novelas, meus pais não deixavam por causa daquele maldito selo da censura. Esse programa é proibido para menores de 12 anos no ar, um grande sucesso de audiência. Enfim, a primeira novela com o Tony que eu assisti era a novela das 7 chamada Chega Mais, que era uma comédia nonsense, meio rasgada, meio desbragada, e o Tony Ramos começou a novela fazendo o Tom, que era um personagem cínico, meio mau caráter, até irreverente, porque ele enganava a noiva dele, né, se fazendo passar por rico. Mas era um personagem, na verdade, era uma boa causa. Ele era um malandro. Ele era um malandro. Simpático. Um malandro simpático, exatamente. Né? E o interessante dessa novela é que o Tony começou a novela completamente barbudo e cabeludo. Depois ele no meio da novela, provavelmente a novela sofreu alguma interferência, reformulações, porque a audiência não era muito boa. O público não aceitou de imediato esse tipo de humor, era uma novidade muito grande. Porque o autor da novela é o Carlos Eduardo Novaes, que era um famoso cronista da época. Exato. Então era um humor muito de crônica. Cada capítulo da novela Chega Mais, pelo menos no início, era como se encerrasse em si próprio, como se fosse comédia da vida privada. Era quase isso. Eu vi um dos capítulos, os primeiros. Depois o Walter Negrão é chamado para dar um jeito, aí vira uma novela padrão. Aí o Tony Ramos aparece de cara limpa e cabelo curtinho. Mandaram ele raspar a barba. Pelo jeito a barba do Tony é uma polêmica sempre. Né? Sem falar dos pelos que a gente já Depois disso, o Tony Ramos arrasou na novela Baila Comigo, que nós vimos recentemente, que ele fazia os gêmeos João Vitor e Quinzinho, né? Tem um pôster dele aí dentro? Olha pra mim. O pôster do Tony Ramos nu?
Não, não é nu. É um pôster que vinha dentro, ó, tem até, ó, neste LP acompanha um pôster do Tony Ramos, só que não tá. Não tá. Então quem achar o pôster também ganha um beijo. Mas esse pôster dá pra achar em sebos, é um pôster dele de corpo inteiro, É, não um tá pôster nu, grande, ele assim. tá de roupa. É, então tem quem roupa. está esperando ele nu pode tirar com ela da chuva. Exatamente. Bom, A famosa capa que a famosa não capa aconteceu, do casal que não teve. um casal que não aconteceu. Depois disso, o que ele vai parar em Ah, novela? depois disso ele faz Sol de Verão, Sol de que é Verão. outro sucesso. Eu adoro essas capas, gente. Em Sol de Verão ele faz um personagem muito marcante, que é um surdo mudo, né? Abel. E a Globo, você lembra na época que a Globo fez um grande estardalhaço para divulgar a novela e fez várias reportagens com surdos mudos, com linguagens dos sinais. Eu lembro bastante disso. Eu não lembro disso, eu lembro da novela, alguns flashes. Você era bem criança, não Eu era bem criança. Eu lembro da adolescente. cena que me marcou quando ele fala o nome da Débora Bloch, Clara, né? Quando ele fala alguma coisa, a primeira vez que ele fala alguma coisa, que é a Débora, e que é o par romântico dele. É um par romântico estranho também, né? Porque a Clara era uma chata, né? Não, mas não tanto por isso, mas porque ela era uma adolescente, né? E ele já era um homem. Mas enfim, Tony Ramos e Débora Bloch, depois eles repetiram esse par romântico com humor. Da vida privada. A vida privada foi bem melhor, né? Depois Sol de Verão, Champanhe. Depois Sol de Verão, a novela Champanhe. Champanhe, uma novela chata. Uma novela Champanhe do... Onde ele fazia Cassiano Gabos Mendes. Ele fazia um personagem chamado Nilson, olha só, meu xará. Ah, é verdade, que tinha uma banquinha na praia. O Nil era assim, ele era um personagem cômico, ele era um tipo bonachão, machão, machista. Tanto que ele usava um bigode. Ele usava um bigodinho a lá Clark Gable. Mas ele era um cara bom, ele queria inocentar o pai dele, que havia sido acusado de um crime no passado. Sim, que era o mote da novela era esse. Quem era a mãe dele? A mãe dele era Heloísa Mafalda. Ah, tá. O pai era o Sebastião Vasconcelos. Tá. Entendi. Mas assim, Champanhe não fez sucesso, né? Assim, não fez sucesso, como a gente já falou. Toda a novela da Globo fazia sucesso. Mas não era uma novela que marcou, né? Que marcava a vida das pessoas. Teve vários problemas com a censura, o Cassiano Gabos Mendes reclamava muito da censura. Foi uma novela que não marcou tanto, mas eu lembro bastante dessa novela. Aceito se o Viva resolver reprisar, vou ver na boa. Depois ele vai para a Hora das 6. Depois ele vai para a Hora das 6 fazer uma novela Livre para Voar, do Walter Negrão, ele faz o Pardal. Coisa curiosa, aqui no disco eles colocam elenco: Pardal, Tony Ramos, Gibi, Fernando Almeida, deram destaque para ele. Aí depois Bebel, Carla Camurati, que é o par romântico, né, do Tony Ramos na novela. Trilhas muito boas, aliás. E depois do É uma novela gostosinha, uma novela, quando eu digo uma novela digna. Uma novela singela, né? Uma novela digna. Novela 6, bem singela, com a cara do Walter Negrão. Tem muitos fãs alucinados que pedem essa novela no canal Viva, vamos ver se vão passar. Tomara que passe, eu ia gostar de vê-la. Depois ele fez Selva de Pedra, que está no ar, no Viva, espero. Assim esperamos. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. E a gente já falou da novela outro dia, mas enfim, Selva de Pedra é, na minha opinião, uma escolha um pouco estranha para ele fazer o protagonista, mas... Eu não acho estranho, não. Talvez também não fosse a escolha mais óbvia para Globo naquele momento. Naquele momento sim, talvez fosse uma escolha óbvia. Eles queriam um galã popular, como Francisco Coco era na época original, exato. Que todo mundo gostasse, que tivesse uma tarimba de galã, que pudesse interpretar essa coisa meio ambígua do personagem do Cristiano, que não é exatamente ele é uma espécie de anti-herói, porque ele é um personagem ambicioso, né? Não é um bonzinho 100%, né? Exato. Antes de Selva de Pedra, o Tony Ramos fez talvez um dos melhores personagens da carreira dele, que é o Riobaldo, Jagunço Riobaldo, na minissérie Grande Sertão Veredas, direção de Walter Avancini. Baseada no livro do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, que o Viva reprisou, e é uma obra assim, muito interessante. E ele fazendo um par romântico com a Bruno Lombardi, né, que era um homem, que era um outro Jagunço de Adorim. Foi um trabalho do Tony que foi bem respeitado na época. Nossa, super marcante. A crítica da época viu nele uma outra coisa, porque era um papel diferente dos galãs que ele estava acostumado a fazer nas novelas. Exatamente. Né? Mas enfim, né? A época tinha esses projetos paralelos que os atores às vezes se destacavam. A própria Bruna, né? Foi um destaque. E logo depois de Selva de Pedra, ele fez uma outra minissérie, que é uma minissérie que eu adoro, que é O Primo Basílio. O Primo Basílio, também baseada num livro, dessa vez de Essa de Queiroz. Direção de Daniel Filho, texto de Gilberto Braga. Ele fazia o Jorge, o marido da Luísa, que era Julia Gunn.
primo Basílio era o Marcos Paulo e a grande protagonista era Marília Pêra, que deitou e rolou nessa minissérie. E a minissérie do Basílio, embora belíssima, ela também é considerada foi um fracasso, considerado um fracasso de audiência pelo próprio Gilberto Braga, que fala, ninguém assistia. Quer dizer, ele exagera um pouco. Ele exagera, ele é meio dramático. Né? O Gilberto Braga é dramático. Mas, assim, uma interpretação memorável de Tony Ramos como Jorge, tem uma cena linda que ele chora, nossa, linda. Não, a interpretação dele é maravilhosa. Aliás, a minissérie é perfeita. Vale lembrar que acho que quando a minissérie foi ao ar, ele já estava no ar às 7 da noite fazendo Bebê a Bordo. Foi isso? E quando a minissérie foi ao ar? Não. Talvez. Eu acho que a minissérie foi ao ar, sim, porque foi gravada antes, né? Aí quando foi ao ar, eu acho que o Tony estava no ar às 7 fazendo uma comédia rasgada que era Bebê a Bordo. Que era Bebê a Bordo, que ele fazia, ele aparecia pela primeira vez mais gordinho e fazendo um papel cômico, absolutamente cômico. Um nerd neurótico. Que trabalhava numa agência de publicidade. Exatamente, que perde o emprego logo no início. De óculos. E que faz o parto da Heleninha, da bebê, no primeiro capítulo. E pela primeira vez acho que ele usava óculos, pelo menos na Globo, num papel, compondo um tipo desajeitado, quase um programa de humor. Né? Um cara meio neurótico, né? Aquele texto ágil, rápido do Carlos Lombardi. E o texto politicamente incorreto, pelo menos na primeira metade da novela, quando eles disparavam o próprio Tony, tem coisas que o personagem fala que são absurdas, né? Hoje isso seria impensável. Os olhos de hoje são absurdos. Mas é um personagem muito interessante. Um personagem muito legal, muito bom. Aliás, a novela Bebê a Bordo, que a gente também viu no Viva, ela é maravilhosa. Pena que da metade pro fim ela, sei lá, porque tentaram colocar a novela nos eixos e não deu certo, né? Aí depois, já em 1990, ele faz um grande sucesso da TV, que é a novela Rainha da Sucata, no papel de Edu Figueroa. Que no começo da novela tem um romance com Paula, a jornalista de Cláudio Hanna, que é nossa amiga. Cláudio Hanna maravilhosa. Enfim, o personagem era Nossa, ele era meio mau caráter, eu não gostava do Edu, não. É um playboy decadente, que na verdade... um caráter bem duvidoso. Como no começo da novela, a personagem Paula tenta reabilitar ele, né? Mostrando pra ele que se ele tá numa família falida, então ele tem que arranjar um trabalho como outra pessoa qualquer. Ela indica pra ele isso, né? Só que ele, na verdade, como ele é um menino mimado, um bom vivão, ele não quer passar pela Via Cruz. Então ele prefere dar o golpe do baú na Maria do Carmo. Que é o que acontece. Que é o caminho mais fácil, né? Ou seja, nesse momento a novela se aproxima um pouco do romance Helena, né? Desculpa, Senhora, do José de Alencar, que já tinha sido novela e que é um plot um pouco parecido, né? Ele se casa, ela compra o marido. Ela compra o marido, E porque ele precisa do dinheiro, e aí fica aquele drama que ele não quer se entregar a ela, né? Como ela não tem ele na cama, aquela coisa. Depois de Rainha da Sucata, ele faz essa minissérie aqui, O Sorriso do Lagarto, que é uma minissérie muito interessante, eu lembro. E olha só essa foto do Tony Ramos, sexy sem ser vulgar, né? Olha só. E mesmo que tivesse vulgar, tava bom, porque essa foto tá ótima, gente. Tá vendo? Aí sim, uma foto dele quase... Depois ele podia estar nu, né? Seria bom, já que ele não ficou nu de verdade no astro. Ai, tá caindo. Mas o Sorriso do Lagarto é baseado num livro do João Baldo Ribeiro, isso. Adaptação, falecido há algum tempo já. Adaptação de Walter Negrão. E era do Walter Negrão? Eu não sabia. Essa minissérie é muito boa. O Viva reprisou já o Sorriso do Lagarto? Não. Mas devia. Mas foi lançado em DVD. Então, a questão é que o Sorriso do Lagarto é uma coprodução da Globo, né? Então eu acho que tem essa questão aí. Não é totalmente Globo, é coprodução. É de um período que o Roberto Talma saiu da Globo. TV Plus. Uma realização TV Plus. Bem, e depois ele volta para a hora das 6 da tarde. Volta para as novelas. Com uma novelinha simpática. Com uma novela do Manuel Carlos, que também era o retorno de Manuel Carlos à Globo. Então o Manuel Carlos trabalhou com o Tony em duas novelas seguidas, que foram Baila Comigo e Sol de Verão nos anos 80. Aí Manuel Carlos se afasta da Globo, aí quando ele volta para a Globo, ele já em sua primeira novela na Globo, ele tem Tony Ramos como o mocinho da novela. E é o ator preferido dele, né? Depois faz várias outras novelas, né? Fez Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, blá blá blá. Enfim, mas Felicidade é uma novela interessante do Manuel Carlos, baseada em contos do escritor Aníbal Machado, que ele aglutinou tudo numa trama, ficou bem interessante, né? Exato. Existem fãs dessa novela, eu acho bem simpática. Apesar do personagem de Tony ser mais do mesmo. É uma novela honesta. Uma novela honesta, mas o personagem dele não acrescenta muita coisa pra ele. Não, o personagem dele não acrescenta nem a história, ele é só um... Porque a história mesmo é a Helena e a Débora. Depois ele fez então uma novela obscura, Olho no Olho. Sua presença em mim.
Uma novela de Antônio Calmon em que ele jovem. Que ele usou de parapsicologia e o Tony Ramos fazia o padre Guido Bellini. Que se envolve com a Natália do Vale. Mais uma vez ele fez par com ela, que já tinha feito em Bala Comigo. E em outro lugar também, não? Em Bala Comigo. Ou faria depois. Depois ele fez A Próxima Vítima. Ah, né? É verdade. Eu sabia que tinha Não é uma novela de sucesso, é uma novela que praticamente eu não gostava. Eu não gostava, mas eu acho que hoje, guardadas as devidas proporções, o Viva tinha que reprisar porque é uma novela trash. Hoje seria ela engraçado totalmente seria uma novela pra gente rir. 25 anos depois, uma novela do começo dos anos 90, muito trash. entendeu? Com Rita Guedes e umas pessoas assim. Felipe Fogosi, Felipe Fogosi e Nico Puig disputando quem era mais paranormal. É uma novela do Antônio Calmon que vinha do sucesso de Vamp, que já era uma novela que brincava com filmes de terror e com filmes de terrir. E aqui ele continua nessa linha porque a novela tinha uma inspiração nesses filmes como A Profecia, A Fúria, esses filmes de terror dos anos 70, né, sobre paranormalidade. Mas a trilha sonora internacional é maravilhosa. É boa, mas a novela realmente... Tem o Gerson Brenner, né, que depois sofreu uma tragédia. Depois o Tony volta e um grande sucesso, que é a novela Próxima Vítima. Ele faz o Juca, que é o cara da banca lá do mercado municipal. No 20º andar, no 30º andar, né? Juca é o protagonista, né? Que na verdade todo dia trocava os nomes, né? Tinha dia que era José Wilker, tinha dia que era Tony Ramos. Que aparecia e primeiro, tinha dia que era Suzana Vieira, os três principais, né? Eu acho ou a Suzana não trocava? Eu acho que o que trocava era Wilker e Tony. Sacanagem, que machismo. Por que a Suzana não podia ser a primeira? Não sei. Porque a protagonista também é ela, né? Também era ela. Bom, Tony, nossa, como o Selton Mello tá simpático aqui nesse disco, né? E se você for ao mercado municipal de São Paulo, você vai encontrar a barraca do Juca. Ela se chama. Tem duas inclusive que lutam, que disputam de ser a oficial. Isso? Com fotos, eles guardam ainda num quadro lá foto. As pessoas filmaram lá, né? Foi filmado lá. Filmado lá, exatamente. Com o núcleo da barraca que tinha o Flávio Migliatti, e também a Natália do Vale às vezes ia lá, né? Era até meio surrealista essa cena. A monitora do Morumbi toda chique no mercadão municipal. Uma coisa muito surreal, só em novela mesmo, né? Nesse ínterim, o Tony apresentou o Você Decide. Ah, é verdade. Ele foi um dos apresentadores do Você Decide. Não tava careca nessa época? Não, ele tava Fagundes. Abafa. Quem estava careca era o Antônio Fagundes. Eu lembro que o Raul Cortez e o Ramon Chagas também apresentaram Você Decide, mas o Tony Ramos também ajudou. Gente, isso também era uma coisa muito engraçada. Mas o que passou Você Decide alguns episódios, não passou? Passou em 2000, se eu não me Porque, não, essa parte dos apresentadores é hilária, porque tanto o Antônio Fagundes, como o Tony Ramos, como o Raul Cortez e o Ramon Chagas, eles faziam umas caras, né, quando eles entravam, né, situação difícil essa, né? Você, o que faria? O Tony Ramos era muito engraçado, essa parte que as pessoas entravam pra comentar, era muito surreal, assim, era muito trash também, Você Decide. O Tony fez também o episódio piloto da comédia da vida privada, que foi muito bom. Que até hoje é um dos melhores episódios, é o piloto, né? Que ele faz par romântico com a Débora Bloch, novamente. Um casal muito engraçado. Um casal também meio neurótico, né? Um casal fogoso. Depois ele faz o chato, né, da relação. Depois ele fez parte do elenco da Vida Como Ela É, uma série maravilhosa. Baseada em Nelson Rodrigues. Gente, olha quanta coisa legal que o Tony fez, a gente não sabe disso. Produto do Dias Gomes, do Daniel Filho. Do Daniel Filho. Depois ele fez uma novela que o público não gosta, é o meu Guilty Pleasure, é a novela ruim que eu gosto, que é Anjo de Mim. Nossa, infelizmente eu não tenho... Eu não vou poder te apoiar, porque não é boa. Não precisa. É o meu Guilty Pleasure, eu assumo. Eu só tenho a trilha internacional, eu não tenho a trilha nacional, que tem uma foto do Tony Ramos na capa. Eu tenho em CD, né? Mas eu não vou mostrar os CDs. Bom, e na internacional quem aparece é a Paloma Duarte, que era um dos pares românticos dele na novela. Que era um dos pares... Ele tinha vários pares românticos nessa novela, como Carolina Casting. Depois de Anjo de Mim, o Tony Ramos fez uma novela assim que causou muita polêmica na época quando ela estreou. E o personagem dele era um personagem polêmico, que é Torre de Babel, que ele fazia o Clementino. Que o público começou a reclamar que o Clementino era muito violento. E era mesmo. Ele matou a mulher machadadas. Não é machadada, a pá, né? Não é pasadas, é verdade. Pasadas. Mas ele tinha matado mesmo. Ele não era inocente. Ele foi preso, não. O que ele era inocente era de explodir o shopping. Exatamente. Bem lembrado. Exatamente. Ele cumpriu a pena dele, né? Ele sai da prisão. O que acontece aí, vale a pena a gente falar que o problema da questão das novelas é que é muito cruel com alguns atores, isso aconteceu com o Tony Ramos. O público estigmatiza o ator e não aceita ver ele fazendo outra coisa. Exato. Principalmente quando ele é um ator querido pela família brasileira. Então é o caso da Gina Duarte, Tony Ramos, Glória Menezes, Tarcísio Meira. Essas pessoas, é difícil eles conseguiram às vezes escapar dos rótulos.
Mas o público não quer, o público quer ver eles fazendo sempre aquilo. E o Clementino foi a primeira vez que o público viu o Tony Ramos fazendo um papel que não era de bonzinho. E um vilão monstruoso, né? Não era um E isso vilão. assustou o público. É claro que outras coisas, outras tramas, A outros novela personagens... era um coquetel de era um colocações, Frankenstein de coisas, né, que o público ficou meio de cabelo em pé. Aí, é claro, passou por alterações, o personagem do Clementino meio que passou a ser bonzinho, de fato regenerou, ele realmente se transformou num personagem muito bonzinho, tinha uma relação muito boa com a personagem da Maite Proença, que era Clara. E termina com ela? Termina com ela. Que é de novo repetindo o par romântico de felicidade e de Sorriso do Lagarto. Sorriso do Lagarto. Vale dizer que o Tony ganhou todos os prêmios de 1998 com Torre de Babel, sabia? Todos, mostra que imprensa, PCA, melhores do ano, contigo, não sei o quê. Público e crítica nem sempre andam juntos, né? Mas infelizmente a novela acabou ficando marcada com essa coisa negativa. Exato. Né? Eu particularmente não gosto dessa novela. Eu também não gosto dessa novela. Cafona, mesmo quando ela reprisou no Vivo, eu torci o nariz, eu acho uma novela cafona, como você disse, uma novela pesada, parece uma novela da Venezuela, de uma... Depois de Torre de Babel, Tony aparece com outro grande sucesso, um personagem muito bom que é Laços de Família, que ele faz o livreiro Miguel, dono da livraria Dom Casmurro, que é um personagem muito bom. Um personagem muito simpático também. Um personagem feito com muita emoção, um personagem emocionante, tem cenas maravilhosas dele, com os filhos, com a própria Helena, que era a Vera Fischer. É um personagem muito interessante. Eu gostava muito das cenas dele com a Julia Feldens, que fazia a filha. Muito bom. Até com o Paulo, né, que era o Flávio Silvino, que tinha aquele problema. Mas depois dessa novela, a próxima dele já é de novo Manuel Carlos, com Mulheres Apaixonadas? Não, depois de Laços de Família é As Filhas da Mãe, que ele fazia o Manolo, o dono do bingo. Que é outra novela do Silvio de Abreu que também não conseguiu fazer gol. Eu gostava da novela, eu gostava do personagem. Mas é uma novela que também... É uma novela que tornou-se cult, sabe? Tem muita gente que gosta. Não, sim, mas a proposta que eles queriam, assim como Torre de Babel, que era fazer uma novela tétrica, né, policial, suspense, pesada, que não agradou, Filhas da Mãe, por sua vez, eles iam fazer aquela coisa também moderna, misturando com a literatura de cordel, com rap. Que não deu certo. Exato. Mas o Manolo, que era o personagem dele, que era um latino, portenho, cubano, não sei, acho que era cubano. Era uma coisa meio Sidney Magal, né? Ele tinha uma caracterização diferente e tal. Era um personagem muito interessante que fazia parte com a Cláudia Hanna, que já tinha feito no Rainha da Sucata. Aurora Analfabeta. Depois ele fez, então... Depois disso é Mulheres Apaixonadas. Depois ele fez Mulheres Apaixonadas, exatamente. E aí é um personagem que na novela do Manuel Carlos, acho que a primeira vez que ele faz uma novela do Manuel Carlos, que não pegou muito esse personagem, o Theo. O Theo era a escada para a Helena, né? E para Fernanda, a personagem da Vanessa Gerbelli. Realmente não é um personagem muito forte, não. Não é um personagem muito forte, o Theo. Depois ele faz Cabocla, um personagem muito bom que é o Coronel Bornerges, que é uma novela que eu adoro. Eu adorava a novela original de 1979, quando Cláudio Correia Castro fez o primeiro Coronel Bornerges. Depois o Ricardo Oddington refez Cabocla, do Benedito Rui Barbosa. Uma produção impecável, uma novela linda, linda de morrer. Uma novela bem bonita. E o Tony Ramos fazendo uma riqueza aquele personagem, sabe? Ele e a Patrícia Pilar, era lindo de ver. Ele também foi muito premiado por essa novela. Cabocla, eu não lembro desse remake. Cabocla. Depois ele fez Mad Maria, um vilão, o Percival Farquhar. Uma minissérie também do Benedito Rui Barbosa. Um personagem que existiu de verdade, um inglês, se não me engano, ou americano. Eles queriam fazer a ferrovia. Exatamente. Fizeram, né, de fato. Fizeram. E Mad Maria, que é baseada no livro também. Baseada no livro. E depois? Depois Belíssima. Belíssima. Belíssima, que ele faz o grego Nikos. Belíssima, foi na mesma... Ele fazia par romântico com a Glória Pires. Foi a mesma época que os dois fizeram um grande sucesso no cinema com Se Eu Fosse Você. Exatamente. Então, eu, particularmente, não gostava do Nikos. Eu achava o personagem chatíssimo. Mas era mesmo. Então você concorda com o Lima? Não é que eu concordo com o Lima. Eu achava o personagem chato. Mas era mesmo. Na verdade, eu acho que Belíssima também é uma novela meio... Bom, enfim... Depois ele fez Paraíso Tropical, que ele fazia Antenor Cavalcante, que era um personagem a princípio ruim. Vilanesco. Exatamente, vilanesco, acho que é a palavra correta. É um personagem que eu gosto muito, porque o Tony, eu acho que ali, a novela foi meio esquisita, né? Mas o Tony estava bem no papel. Estava bem, lógico. E aí, pela primeira vez, acho que ele conseguiu fazer uma coisa quase vilã que foi aceita pelo público. Sim, né? sim. Talvez porque não era um vilão ensandecido, que nem o Clementino, né? Repetindo o par com Glória Pires, né? Com Glória Pires de novo. E no começo com a René de Vilmont, né? No começo da novela. Depois com Glória Pires. E com Glória Pires. Mas eu gostei do Antenor. Tinha uma cena muito bonita dele no final, quando ele vai preso.
e o pai vai tirar ele da cadeia, que era o Carvana. e ele rejeitava o pai, desprezava o pai. Sim. E aí nessa cena, porque ele percebe, né, o que o pai faz por ele. Uma cena muito bonita dos dois, muito boa. Depois o Tony faz Caminho das Índias. Ah, meu Deus. Ele faz o Pash, que era o que você patriarca. Eu não posso dizer nada, porque eu não vi. Bem, eu não gostava muito da novela, né? Eu não gostava, o que eu gostava da novela não era o núcleo indiano, era o núcleo do Rio de Janeiro. Então... Que tinha a Dira Paz, essas coisas? Não. O núcleo que tinha o Alexandre Borges, Humberto Martins, Letícia Sabatella e Cristiano Toploni. A família Cadori, eu Nossa, gostava. eu nem sabia disso, né? Bem, não sei de você nada. realmente não viu a novela. Eu não vi essa novela. Mas qual que tem a Dira Paz, que namora um bombeiro? Ah, mas isso é o núcleo pobre da vila lá. É núcleo pobre. É outro São esses núcleo. tupiniquins que Deus esqueceu. Mas, Depois disso ele faz Passione. Bem, aí você percebe como o Tony Ramos é um ator que se especializou em tipos, né? Porque ele fez o mateiro em Cabocla, fez o grego em Belíssima, fez o indiano em Caminho das Índias, e em Passione ele faz o italiano, o Totò, que é o protagonista da novela, né? Que é uma novela do Silvio de Abreu inspirada em grandes sucessos do cinema italiano, né? Silvio de Abreu, como grande cinéfilo, cada novela praticamente ele quer homenagear um nicho do cinema, né? Na Próxima Vítima, os filmes policiais, do Babel também. No Belíssima, ele não deixa de falar de alguns filmes também que se passam na Grécia, mas o Passione é muito explícita essa inspiração pelas comédias italianas ou até os filmes policiais italianos. Também. Até o nome do personagem Totò, né, que é uma homenagem a um grande comediante italiano. Exatamente. Dos 50 e 60. E, bem, eu acho que o que mais marcou o personagem na novela foi a falsa morte do Totò, né, que aconteceu. Sim, foi uma época muito boa da novela. Foi quando a novela começou a ficar boa. Porque mas era o fim já, quase, era né? o fim, quando eles simulam a morte. Né? Eu só gosto do último mês da novela, eu não consigo gostar dessa novela mais do que o último mês. Bom, depois de Passione... Avenida Brasil, ele faz apenas a primeira fase da novela, que são pouquíssimos capítulos, mas uma participação muito importante, que ele é o Genésio, ele é o pai da Nina, o pai da menina, da Ritinha. Que a Adriana Esteves mata. Que ela mata ele, ele era casado com a Carminha. Mas ela matou ele como? Ele não foi atropelado pelo Murilo Benício? Ela jogou ele lá de cima e aí o Murilo Benício ainda passou em cima? Não, eu não lembro direito. Porque como é que o Murilo Benício conhece ela? Por causa disso, porque... eu não lembro, não. Por causa da morte do não personagem. Não vou lembrar, enfim, uma coisa por causa assim. da morte do personagem. Aí ele se afeiçoa a Adriana Esteves, casa com ela, pra dar o golpe nele, né, no tufão. Depois o Tony faz Guerra dos Sexos, o infeliz remake da novela, né? Fica difícil... Ele faz o Bimbo, o Otávio, personagem que era do Paulo Altran, uma novela que realmente não agradou. O problema é que não tinha que existir esse remake. O problema nem tá no Tony, né? O problema não é o Tony, nunca é o Tony, pra falar a verdade. Depois ele fez uma série simpática chamada Mulher do Prefeito, com a Denise Fraga. Depois ele fez o Rebu, fazia um dos vilões do Rebu, que era o Braga. Nossa, nem sabia que ele tinha feito remake do Rebu. Você também não viu, né? Não. É uma novela muito boa, por sinal. Tem ela inteira no Eu queria ver a versão original. Eu também queria. Se alguém quiser, quem achar, dê um beijo. Eu acho que é um remake muito bom, muito bem feito, do José Luiz Vilamarino, do Jorge Moura e do Sérgio Goldenberg, e ele faz um dos vilões, porque a novela tem muitos vilões, né? E depois? Não vi. Depois vem A Regra do Jogo, uma novela eu particularmente gosto. Eu sei que a novela teve muitos problemas. O Tony Ramos fazia um papel muito bom, que era o Zé Maria. A gente ficava na dúvida se o Zé Maria era vilão ou se não era vilão. Eu gosto da Regra do Jogo, principalmente a fase final da novela. A novela ficou muito eletrizante, mas é uma novela que não é popular, muita gente não gosta. Você também não gosta, pela cara que não você assisti. Fez. Ok. Depois ele faz um programa na TV, pro Canal Brasil, que eu adoro, que é a Arte do Encontro. Que eu também não vi. Sabe o que eu tô me sentindo agora? Eu tô me sentindo agora a Pires naquele Oscar. Tá. Que você fala as coisas e eu falo, não, eu não vi. Não, esse eu também não vi. Não posso não opinar, porque eu não vi. Mas enfim. Nessa hora do vídeo eu vou ter que colocar o meme da Glória. Eu devia estar com aquele vestido azul da Glória. Exatamente. Assim. Bem, Vá de Retro, você viu? Não, nem sei o que é isso. A série de Fernanda Young e Alexandre Machado, com Mônica Iose. Adorava essa série. É verdade. Ele fazia o Beelzebub. Mas eu não vi. Eu sei que é, mas não vi. Que era muito boa. A novela Tempo de Amar, que também era uma novela muito boa, uma novela das 6, mais recente, eu tenho certeza que você não viu.
O Sétimo Guardião você não viu, fez tudo bem em não ter visto. Não viu e fez bem em não ter visto. Não acaba essa carreira do Tony Ramos? E o último trabalho do Tony Ramos é uma série que está para estrear, eu não sei se estreia em 2019 ainda ou em 2020, chamada O Anjo de Hamburgo. Mas eu queria saber uma informação. Juntando novelas e minisséries, você saberia dizer quantos trabalhos ele fez na Globo? Bem, 29 novelas? Não, eu contei 47... na Globo, 29 novelas com personagem fixo. Tá, porque aí não conta, por exemplo, Avenida Brasil, que é logo no não, eu não conto Avenida Brasil, não conto várias outras que foram só participações. Enfim, de qualquer forma, uma carreira suculenta, né? Você viu? A gente não acaba a carreira, né? Exatamente, muita novela, né, Tony? Muita novela. Em compensação, no cinema, ele fez pouco. Fez filmes, mas não fez tanto. Filmes e também, mesmo fazendo quantos filmes? 17 filmes? 17 filmes. Mas não fez quase nenhum muito marcante. A carreira dele no cinema não é tem alguns filmes importantes, mas o filme mais importante que eu destacaria é Noites do Sertão, de 84, que é um filme do diretor mineiro Carlos Alberto Prats Correia, que é um cineasta muito interessante. Que é um filme baseado em Guimarães Rosa também, que ele faria logo depois do Grande Sertão, né? E onde ele faz par romântico com a Débora Bloch, eu tinha esquecido de falar isso. Além do Sol de Verão, ele fez par romântico com a Noites do Sertão. Depois, um outro filme interessante dele, que também é do Carlos Alberto Prats, lembrei agora, é o filme Minas, Texas, de 89, onde ele é mais ou menos um personagem parecido com o do Noites do Sertão, que é uma coisa de um fazendeiro rico, onde ele faz par romântico com a Andréa Beltrão. É um filme bem interessante também. Noites do Sertão e Minas, Texas são filmes parecidos. Um outro filme interessante dele é o Leila Diniz, de 87, onde ele interpreta o pai da Leila, no começo daquela história, né? Então, eu não lembro dele, porque é o pai da Luísa Cardoso. Sim, exato. Seria no início, né? No início da história, né? Que aí a Leila sai de casa. Uma participação, né? Que é um filme interessante, a cinebiografia da Leila Diniz, grande musa, né? Libertária. Tem outros filmes como Pequeno Dicionário Amoroso, onde ele faz um personagem que acho que ele é ex-marido da Glória Pires, não é um negócio assim? Eu não lembro dele, eu nem lembro, eu vi Pequeno Dicionário Amoroso, mas eu só lembro do início e da... O ex-marido da Glória Pires é o Daniel Dantas, que vai fazer par com a André Beltrão. O Tony Ramos é um amigo do Daniel Dantas, que é uma coisa meio cômica. Ele é tipo um comic relief. Bom, o filme é uma comédia, né? Mas o personagem da Glória e do Tony são os alívios cômicos do casal central, que é um pouco mais romântico, né? Ele trabalhou com o Didi no Noviço Rebelde, em 97, não sei se isso é uma coisa muito boa, mas... Ele fez Buffo Spallanzani, que é um filme bem interessante. Filme bom, filme que ele foi premiado, ganhou o Kikito, né? Acho que ganhou o melhor ator em Gramado, ganhou vários prêmios. É um filme baseado num livro do Rubem Fonseca, né? Que é um grande cineasta, um grande diretor, um grande escritor. E eu acho que o Tony tem umas aparições interessantes no cinema, mas não é assim, é claro que nos compara à televisão. Ele fez Chico Xavier também, Getúlio, mas a carreira dele na televisão é mais brilhante, impactante, relevante do que no cinema, né? Exato. Fez Tempos de Paz, que é a versão da peça que ele havia atuado, Novas Diretrizes em Tempos de Paz, que é um clássico. Que é a peça que ele fazia com o Dan Stubach. Que ele faz o ex-torturador. Ele fez o Chico Xavier, ele faz casal com a Cristiane Torlone, que eles vão se consultar, né, com o Chico, que é um papel feito pelo... Quem que faz o Chico mesmo? O Nelson Xavier, maravilhoso no filme, né? Que passou na Globo com uma microsérie, né? Ele fez Getúlio. Ele faz o próprio Getúlio. Faz o próprio Getúlio, um filme de 2014, né? E o filme mais recente dele é Chocante, de 2017, que é um filme sobre um ex-grupo, uma boy band, tipo Menudo, Dominó, que resolve fazer um revival nos tempos atuais, já quarentões, né? Exato. Mas o Tony não é do grupo, né? E talvez o maior sucesso comercial, pelo menos, do Tony Ramos é Se Eu Fosse Você, né? Faltou falar disso. Se eu fosse ele você... faz os dois filmes com Débora. Se Eu Fosse Você, e dois grandes sucessos do cinema brasileiro recente, né, já do século XXI. E onde ele faz um par romântico com a Glória, depois de ter feito já em Belíssima, depois de fazer em Paraíso Tropical, que é uma comédia de erros clássica, né? Na verdade, o plot do filme é mais velho do que dá pra frente, né? Que é a mesma coisa de outros filmes como O Espírito Baixou em Mim, Se Eu Fosse Minha Mãe, Tal Pai, Tal Filho, vice-versa. Tem um monte de filme assim, que as pessoas trocam de corpo, né? Misteriosamente, seria uma explicação. E aí as peripécias que vêm disso, né? E no teatro do filme? No teatro, eu não lembro muito bem da carreira do Tony. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó gostava de assistir o Tony no teatro. Eu lembro que uma vez, em 1990, se eu não me engano, ela foi assistir ele num grande musical que ele montou, que se chamava Meu Refrão, Olê Olá. Exatamente. Onde era uma espécie de cabaré, onde ele fazia vários números musicais, cantava, se vestia de mulher, fazia uma travesti. Exatamente. Esse espetáculo, Meu Refrão, Olê Olá, que é de 1989, era em homenagem aos 25 anos de carreira de Chico Buarque.
Por isso e ele o título- fazia Geni, Tira Pedra na Geni. Por isso que ele se veste Por isso de ele mulher, veste de mulher, exatamente, exatamente. Eu lembro que minha avó foi assistir essa peça e voltou maravilhada. Eu era pequeno, eu tinha, sei lá, 14, não fui na peça, mas minha avó foi e voltou maravilhada, falando, ai, que ator maravilhoso. Falou maravilhas da peça. Ele tem Lucia McCartney, de 1987, A Morte e a Donzela, de 93, Cenas de um Casamento, de 96, são todos textos famosos, né? Eu sei que o Lucia McCartney, ele faz a peça junto com a Maria Padilha, se eu não me engano. Ela é a Lucia McCartney e ele é o namorado, né? A Lucia McCartney é uma prostituta, né? E agora, um detalhe interessante, que isso eu queria ver, mas ninguém deve ter isso filmado, infelizmente, é o Tony fazendo a peça Os Rapazes da Banda. Você sabia dessa peça? Que é uma peça gay. Não sabia. Nos que era anos dos anos 70, né? o Rapazes da Banda é uma peça americana que fez muito sucesso na Broadway, virou até filme em Hollywood. Nos anos 70, o John Herbert montou a peça, produziu e dirigiu uma montagem do Rapazes da Banda, que tinha no elenco Denis Carvalho, Otávio Augusto, Raul Cortez, Almor Chagas, Tony Ramos. Olha o elenco da peça. Nossa, que elenco bom, Tony. Um elencaço. Aí o que aconteceu? A peça foi censurada pela ditadura. Clássico. E eu queria tanto ter visto Novas Diretrizes em Tempos de Paz, que é uma peça de 2003, Mas que gerou um filme, Mas né? essa você podia ter visto. Porque você já tava... Não, eu vim para São Paulo em 2004. Você não morava em São Paulo, entendi. Eu não vi essa peça, mas todo mundo elogiou muito. Mas é uma peça muito famosa. Aliás, para falar em elogiar, o Tony é premiadíssimo. Eu fui relevantar os prêmios dele das duas páginas. Ele ganhou muitos APCAs, muitos troféus imprensa. Ganhou troféu imprensa? Nossa, vários, ó. Vai Lá Comigo ganhou troféu imprensa, Bebê a Bordo ganhou troféu imprensa. Torre de Babel ganhou troféu imprensa, Laços de Família troféu imprensa e Melhores do Ano, ganhou a PCA por Torre de Babel, a PCA por Baila Comigo, Bufo Spallanzani, que nós falamos, ele ganhou Gramado, ganhou o Festival Cinema Brasileiro de Miami, Grande Prêmio do Brasil de Cinema, As Filhas da Mãe ganhou o troféu imprensa e a PCA. Mas então quando ele ganhou o troféu imprensa no Bebê a Bordo foi no mesmo ano que era de Vale Tudo, as atrizes foram... exato. Beatriz Segal, sei lá, Glória Pires. Tá. Exatamente. Ganhou por Mulheres Apaixonadas, pelo Novas Diretrizes em Tempos de Paz, o filme. Nossa, tudo isso de prêmio. Por Cabocla, ganhou a PCA, ganhou prêmio Extra, prêmio Qualidade Brasil. Belíssima deu prêmio para ele, prêmio Contigo. Se Eu Fosse Você, ganhou prêmio Contigo de Cinema. Troféu Imprensa por Caminhos das Índias. Prêmios pela carreira, ele ganhou vários prêmios. Ele tem um prêmio internacional pela carreira dele. O Brazilian International Press Awards o premiou em 2015. É um prêmio honorário, tipo aquele do Oscar? São prêmios pela carreira. Ele tem vários prêmios pela carreira, inclusive, viu? Prêmio Contigo pela carreira, troféu Calunga de Ouro pela carreira, prêmio Extra de Televisão pela carreira, prêmio Quem Televisão pela carreira, ganhou prêmio pelo filme Chico Xavier, por Passione ganhou prêmio também, troféu imprensa, pelo filme Getúlio ganhou o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Gente, ele é muito premiado, Tony deve ter uma estante cheia de troféus na casa dele. Eu queria mostrar aqui essa capa dessa revista. É verdade. Melhores Momentos, a Telenovela Brasileira, que é uma revista muito interessante que foi publicada no começo dos anos 80, para ser mais exato, em 1980. Aqui nós temos o fascículo 1, com Regina Duarte na capa. Nina. O fascículo 2, com Beth Faria. Lígia de Água Viva. E o fascículo 4, Tony Ramos. Márcia Ayala de Wasta. Tony Ramos e Elizabeth Savala, O Amor em Capítulos, a difícil arte de vestir os personagens. Enfim, aqui tem uma matéria sobre Tony Ramos, tem uma sobre o Savala. Essa série foi bem interessante na época. Eu tenho. E depois ela foi, aqui é a parte sobre Tony Ramos. Depois essa série foi lançada em livro, né, a coletânea toda, que é a versão que o Nilson possui. E eu quero contar uma curiosidade. Você conhece o Tony pessoalmente, Lu? Eu não conheci. Então, eu conheci o Tony pessoalmente numa situação que eu nunca vou me esquecer e que eu fiquei extremamente envaidecido. Estou até vermelho agora. Porque teve um evento na TV Globo, isso foi em 2015. Eu não vou me esquecer que foi em 2015, porque o Tony Ramos estava se preparando para fazer o Zé Maria da novela A Regra do Jogo. Então foi 2015. Teve um evento internacional da Rede Globo, eu fui convidado, e estava eu, Cristina Padiglione e Maurício Sticer, que são colunistas de TV, meus colegas. Em um determinado momento nós íamos pegar aqueles carrinhos que tem lá no Projac, nos estúdios Globo, para ir almoçar. E o Tony Ramos, ele não estava no evento, mas ele estava passando e ele pediu uma carona no carrinho, porque ele ia para um refeitório muito próximo do nosso, ou no mesmo prédio, alguma coisa assim. Então ele subiu no mesmo carrinho com a gente. E ele conhecia todos aqueles jornalistas, né? Porque Cristina Padiglione, Maurício Sticer são velha guarda, né, de jornalismo de televisão.
Ele olhou para mim e falou: eu conheço você, Nilson Xavier do UOL, eu leio a sua coluna, você é do Sul, não é? Menino, quando o Tony Ramos falou isso, eu fiquei bobo, não só dele, assim, completamente envaidecido dele ter dito que lia a minha coluna no UOL, mas também dele saber que eu era do Sul, um detalhe da minha vida, que sabe que não é uma coisa explícita e que denota que, né, ele foi pesquisar ou ele leu em algum lugar e tal. Eu fiquei, nossa, mas eu fiquei mudo assim, eu esmudeci, como diria a Dona Edith naquele vídeo da Terça Insana. Eu esmudeci na época, porque, na hora, porque foi um choque pra mim. Isso mostra que ele é um ator, é bem interessante, isso mostra que E o Tony, assim, ele faz parte da vida da gente, né? Claro. Quem cresceu como nós, como eu e você, da nossa geração, um pouco mais jovem até, a gente cresceu com o Tony Ramos, porque nós vimos a quantidade de novelas que o Tony faz, né? Uma atrás da outra. Em mais de 50 anos de carreira, o Tony esteve muito presente na nossa casa por meio da televisão. Então nós crescemos assim, com o Tony na nossa casa. Ele é uma figura muito conhecida da gente, né? É verdade, ele é quase uma pessoa da família. É, exatamente. E esse episódio que você contou é bem legal, mostra como ele tem essa preocupação de conhecer o métier dele. Né? É, Quer dizer, exatamente. Ele queria saber, ele descobriu, sabia quem era você, ele tinha pesquisado. Exatamente. Ele quer saber quem são as pessoas que falam sobre o trabalho dele, sobre o veículo dele. Exatamente. Ele quer ter uma visão completa, ele não é um turista na profissão, isso é muito legal. Exatamente, isso é muito como ao legal. contrário de uns e outros aí que estão na televisão, E que ele às é vezes muito parece que estão fazendo por acaso. E ele é muito conhecido justamente por isso, pelo carinho que ele tem pela profissão dele, pelos colegas de trabalho dele, com todas as pessoas envolvidas no trabalho dele. Todo profissional de televisão elogia muito o Tony Ramos. Ele é atencioso, enfim, é um cara, uma pessoa... É um gentleman da televisão, um sujeito que praticamente não existe mais, né? Esse tipo de coisa. E essa fica então a nossa homenagem a Tony Ramos, esse grande cara, essa grande figura da nossa televisão, né? Está completando 71 anos e está no ar no canal Viva com a reprise de Selva de Pedra. Esperamos. Deem likes, assinem o canal e a gente volta no próximo momento. Um abraço. Até lá.